Bem-vindos a mais um apanhado da semana do Contraprova. Esta semana começamos por uma notícia aparentemente banal, mas que demonstra como um título pode alterar completamente a percepção do leitor. A revista, digamos, digital Selfie, na TVI, pegou numa publicação humorística de Nuno Markle sobre a cadela Chiclete e transformou-a num título capaz de levar qualquer pessoa a pensar que o humorista e radialista tinha voltado a sofrer um problema de saúde. Sabemos que Nuno Markle teve dois AVCs. E quando há uma notícia que tem no título que diz "Sinto um grande peso no estômago e deixo de ver o computador", omitindo que o peso era literalmente a sua cadela sentada ao colo. Num contexto em que Markle regressou recentemente a casa depois de 6 meses internado precisamente aos 2 AVCs, a associação tornou-se inevitável. Ora, o Contraprova classificou a notícia como enganadora, mostrando como um título pode induzir uma interpretação completamente diferente da realidade. Continuamos desta vez agora no futebol, mas para elogiar um trabalho documental. A Netflix estreou há uns tempos o documentário França 2010, a greve da seleção, revisitando o episódio do Mundial da África do Sul. Durante muitos anos, pensou-se que toda a história da greve da seleção francesa de futebol já estava contada. Afinal, não estava. O documentário consegue reunir testemunhos dos principais protagonistas, confronta versões e faz uma reconstrução de um dos maiores escândalos da história do futebol francês. Mais do que um documentário desportivo, é também uma demonstração de como o tempo, a memória e o acesso às fontes podem fazer jornalismo de qualidade mesmo quando não são feitos pelas redações tradicionais e, num caso de um documentário da Netflix. Foi por isso distinguido com um laus proba, o nosso elogio. De França, seguimos para Nova Iorque. Sabemos que durante vários dias os jornais portugueses noticiaram que o mayor de Nova Iorque, o presidente da Câmara, Zoran Mandani, admitia executar o mandado de captura do Tribunal Penal Internacional contra o líder israelita, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso este visitasse Nova Iorque. A hipótese gerou manchetes e reações políticas, incluindo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que praticamente desapareceu dos noticiários foi aquilo que aconteceu depois. Após consultar os serviços jurídicos, Mandani concluiu que a cidade não tem autoridade legal para efetuar essa detenção e remeteu essa competência para o governo federal. O Contraprova chama precisamente a atenção para este ângulo morto, quando o desfecho recebe muito menos atenção do que a polémica inicial. E tivemos então também, no sábado, a rubrica Aliança das Carteiras. É já a nossa secção, onde ao longo da semana apresentamos as reportagens realizadas na sequência de convites institucionais ou empresariais. Temos vários casos onde o problema não está necessariamente na qualidade destes trabalhos, mas na necessidade de distinguir claramente o que é informação editorial e jornalisticamente válida de conteúdos produzidos porque existe um apoio comercial ou institucional interessado. Depois, na economia, analisamos um título sobre o mercado automóvel chinês com um crivo da verdade, sobre o Dinheiro Vivo, que escreveu que a indústria automóvel chinesa caminha para o pior ano desde 2021 e que se prepara para um corte agressivo nas vendas. Os números estão certos, mas faltava contexto. A quebra resulta sobretudo do colapso das vendas de veículos a combustão, enquanto elétricos e híbridos representam já cerca de 62%
20% das vendas de automóveis de passageiros, um máximo histórico. Ao mesmo tempo, as exportações continuam a bater recordes. O cenário existe, mas é muito mais complexo do que o título deixa a entender. Por isso, o nosso veredicto foi impreciso. E a semana ficou igualmente marcada pela pressão política sobre Luís Neves, que fizemos no nosso apanhado na rede. O atual ministro da Administração Interna foi confrontado com perguntas sobre investigações relacionadas com o período em que dirigia a Polícia Judiciária. Ora, em vez de responder, pediu respeito pelo seu trabalho e insistiu que o foco deve estar nos incêndios e na segurança interna. A estratégia procura recentrar o debate na ação governativa, mas dificilmente conseguirá afastar a atenção mediática enquanto continuam a surgir novos desenvolvimentos sobre o caso todas as semanas. Vamos ver o que é que vai acontecer durante a próxima. E entramos num tema que regressa todos os verões. Na nossa ata diurna falamos sobre a Silly Season, a época parva, que é a introdução literal. A expressão nasceu em Inglaterra no século XIX, quando o Parlamento inglês britânico encerrava, os tribunais suspendiam a atividade e as notícias realmente diminuíam na época vitoriana. Hoje, com a modernidade e a tecnologia e esta aldeia global, a realidade é completamente diferente. Há guerras, crises políticas, incêndios, eleições, acontecimentos importantes todos os dias do ano. O que diminui durante o verão não é a realidade, mas muitas vezes os meios humanos disponíveis nas redações para a investigar. Talvez por isso a verdadeira Silly Season já não seja uma época do ano, mas uma consequência de um jornalismo que precisa de alimentar permanentemente jornais, televisões, rádios, sites, mesmo quando faltam recursos. E terminamos esta semana, esta visão destes dias, com uma questão de economia e linguagem. Diversos jornais afirmaram que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu mais de metade da sua fortuna durante a presidência. O Observador e o Correio da Manhã foram os nossos, em que focámos a atenção. O problema destes jornais é que confundiram conceitos diferentes. As declarações patrimoniais permitem verificar alterações em determinados ativos financeiros, mas não permitem calcular toda a riqueza de uma pessoa. O dinheiro pode simplesmente ter sido convertido noutros bens patrimoniais que nem sequer constam da declaração. Uma redução nas contas bancárias não significa automaticamente uma perda equivalente de fortuna. Por isso, o Contraprova classificou a notícia como errada. E pronto, foram estes alguns temas que marcaram estes últimos dias da semana, neste nosso apanhado de Contraprova. Voltamos dentro de na sexta-feira com mais notícias postas à prova. Até lá.